Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal do Instituto de Teologia Logos. Nós estamos aqui nessa ocasião para darmos continuidade a essa série de vídeos que versam sobre essa disciplina tão importante de teologia, que é a disciplina de pneumatologia, ou seja, o estudo minucioso sobre a pessoa, a natureza, as ações do Espírito Santo. Nos vídeos anteriores, falamos a respeito de alguns detalhes e pontuamos algumas informações relevantes para a nossa compreensão da terceira pessoa da Santíssima Trindade. No vídeo de hoje, especificamente, abordaremos a pessoa do Espírito Santo dentro do Antigo Testamento. Faremos uma análise de Deus atuando na antiga dispensação, na antiga aliança. E, em um primeiro momento, é necessário destacarmos o papel, a atuação do Espírito Santo na criação. Quando lemos de maneira muito apressada o primeiro livro da Bíblia, isto é, o livro de Gênesis, especificamente os capítulos 1 e 2, temos a equivocada impressão de que somente Deus, o Pai, é quem aparece. Entretanto, quando analisamos de maneira mais detalhada, de maneira mais cuidadosa, veremos a presença do Espírito Santo de maneira explícita, mencionada logo no versículo de número 2 do capítulo 1. E, acrescentando, vemos também a atuação do Senhor Jesus, só que essa atuação é revelada apenas lá no Novo Testamento. Mais precisamente no Evangelho de João, lá no capítulo 1, onde João pontua de maneira categórica que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, lá no princípio. E por ele todas as coisas foram criadas, e sem ele, nada do que existe, existiria. Mas o nosso foco é a pessoa do Espírito Santo, na criação. E eu gostaria de destacar o versículo 2 do capítulo 1, que nos diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em outras versões, sobre as fontes das águas. Perceba que logo no primeiro capítulo, no versículo de número 2, o Espírito Santo aparece. Ele não aparece de maneira passiva, ele aparece de maneira ativa, atuando, tomando uma iniciativa que estava relacionada com a terra caótica, que é descrita no versículo 2. É interessante observar essa atuação do Espírito Santo, pois o Espírito de Deus já estava atuando desde o princípio. Olha só, em Isaías capítulo 40, a partir dos versículos 12 e 13, a Escritura nos diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou, como seu conselheiro, o ensinou? Perceba que o protagonismo da criação, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículos 12 e 13, esse protagonismo, essa iniciativa relacionada à criação, é atribuída à pessoa do Espírito Santo. Olha que interessante é o que encontramos no livro de Jó, no capítulo 33 e versículo 4, que nos diz assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Olha que interessante. Se em Isaías vemos uma atuação relacionada a uma esfera mais ampla, como águas, limite dos céus, montanhas, montes, aqui em Jó há uma clara citação ao processo de criação do homem. Olha o que o escritor menciona: o Espírito de Deus me fez. Olha como
a informação é bastante objetiva, não deixa dúvidas sobre a atuação do Espírito Santo na criação do gênero humano. O complemento do versículo 4 do capítulo 33 de Jó é: o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Olha, queridos, é interessante percebermos que a atuação do Espírito Santo na criação não está relacionada só a uma parte ou a uma porção da criação, como muitos poderiam erroneamente supor. Se o Espírito Santo atuou, atuou, mas na formação da terra, na formação da vegetação, na formação do céu. Mas a Escritura deixa bem clara que a atuação do Espírito Santo não se limitou unicamente à matéria inanimada. Se é que assim podemos classificar, haja vista percebermos vida em todas as coisas. Mas perceba que a ação do Espírito Santo estende-se até mesmo sobre a produção, sobre a criação da espécie humana. Ainda é interessante observarmos que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela não está relacionada unicamente à criação. Percebemos de maneira clarividente a ação do Espírito Santo na salvação. O Espírito Santo, queridos, ele sempre atuou na salvação, sempre. Isso é inegável. Olha só o que encontramos no livro de Gênesis, lá no capítulo 6 e versículo 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá para sempre com ele, e ele só viverá 120 anos. Esse versículo ele situa-se naquele período antediluviano, naquela sociedade marcada por uma superpopulação, população esta caracterizada pela imoralidade, pela indiferença espiritual. Eles não queriam um relacionamento com Deus, eles não queriam reconhecer o Senhor em suas vidas e em seus caminhos. Era uma sociedade erótica, era uma civilização voltada para o materialismo, para o hedonismo, para o individualismo, colocando os prazeres acima de tudo e de todos. Não obstante, lá no Novo Testamento, ao falar sobre essa geração, o próprio Senhor Jesus Cristo salientou que eles só pensavam em casar e se darem em casamento, beberem, comerem. Características que delineavam a vida daquela época como sendo uma vida completamente fútil e voltada unicamente para este mundo, sem uma perspectiva vindoura, sem uma perspectiva eterna, sem levar em consideração que o homem tem uma alma e que esta alma sobreviverá à morte, e que haverá um dia em que o homem deverá prestar contas da maneira como ele viveu e como ele se conduziu nessa terra. Ao olhar para essa geração dura de coração, para essa geração que não o temia, o Senhor disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Perceba que a palavra contender significa persuadir, convencer, dissuadir. Ela está voltada para uma ação de convencimento, para uma ação interna, para uma ação que irá influenciar a tomada de decisões. Ou seja, Deus está dizendo que ele não estaria para sempre tentando levar o homem à sensatez, ao bom senso, ao uso da sua consciência. Se o homem quisesse voluntariamente, deliberadamente viver no pecado, ele viveria. O Espírito de Deus atuaria para tentar convencê-lo do contrário? Sim. Mas chegaria um momento em que esse Espírito que estava tentando convencer o homem a deixar o pecado, se ele fosse resistido de maneira reiterada, haveria um momento em que ele pararia de tentar tirar o homem da sua própria teimosia e rebeldia e o abandonaria. É isso que Deus está falando, que o Espírito Santo não estaria a todo instante e a todo momento à disposição do homem que vivia de maneira rebelde, quanto mais. Olha que interessante que em Neemias capítulo 9, versículo 20, a Escritura nos diz assim: deste o teu bom Espírito para instruí-los. Perceba então que no Antigo Testamento o Espírito Santo sempre atuou como hoje ainda atua, só que de maneira muito mais explícita naquela dispensação
naquela época, naquela aliança, sob aquele testamento, de maneira implícita. O Espírito Santo sempre atuou, levando o homem a despertar do sono que o pecado produzia. Despertar da indiferença, despertar da sua situação de morte espiritual, levando o homem a um conhecimento de Deus e a respeito da vontade divina para a sua vida, a fim de que o homem deixasse o pecado e o erro e se convertesse a Deus.